Então, pessoal, sobre a aula de hoje, né, sobre os trabalhos que a gente vai fazer agora nesse tipo de papel, o papel mitentes. Então, temos aqui duas ilustrações, uma utilizando a própria cor do papel para influenciar a ilustração, e aqui a gente trabalha um plano de fundo para criar contraste, e aqui a gente tem um outro tipo de ilustração que é aplicando cor ao objeto, aquilo que a gente está ilustrando, e usando a própria folha como um instrumento de contraste, de plano de fundo. Então, a gente vai fazer esses dois exemplos, certo? Então, nessa primeira aula, a gente vai fazer esse exemplo aqui, vou mostrar como a gente vai trabalhar, e na próxima semana a gente vai fazer esse próximo trabalho aqui, que eu também vou mostrar como faz, tá? Então, vou fazer aqui agora esse primeiro aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a nossa imagem de referência que está lá no material. Aqui também tem uma outra ilustração, feita também a partir daquele princípio de utilizar a cor da folha como influência na ilustração, né? Então, eu vou usar esse outro lado da folha aqui para fazer essa ilustração, vou colocar do lado de cá. E aí a gente tem a nossa folha de referência, né? Vou colocar essa imagem lá para vocês conseguirem baixar ela, imprimir e usar como referência, ou podem desenhar também, tanto faz, tá? O que a gente vai fazer? Antes a gente passava o nosso lápis 6B no verso para fazer um decalque, né? Para transferir essa imagem dessa folha, né? Vou tirar ela daqui para não amassar. Eu tenho uma imagem aqui um pouco menor para fazer com que a ilustração seja mais rápido. Eu vou passar um giz branco comum de quadro no verso dessa folha. E daí o que vai acontecer? Ela vai funcionar como a gente fazia com o lápis 6B, como a gente transferia uma imagem de uma folha para outra. Então, vou tirar esse excesso aqui e vou colocar em cima de uma outra folha para depois jogar fora. Então, aqui, ó, no verso dessa folha, eu tenho uma camada de giz branco. E aí eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o meu lado na folha de papel canson, do papel mitente, perdão, no lado que contém mais textura, o lado que contém mais bolinhas, assim, virado para cima, que isso me favorece uma ilustração, um gradiente mais homogêneo, né? Se eu quiser trabalhar só na superfície, eu consigo, e se eu quiser trabalhar lá dentro da textura, eu também consigo. Então, vou posicionar aqui onde eu quero a minha ilustração, nessa posição, vou procurar não mexer, não tirar ela da posição. E agora, do mesmo processo que a gente fazia anteriormente, que era contornar as linhas do objeto, ó, eu vou fazer igualmente, ó. Olha, ver se a pressão que você está fazendo, se está saindo na tua folha de papel. E aí você vai delimitando a forma do teu objeto, certo? Ó. Cuida para não exercer muita força, muita pressão, porque esse papel ele já é mais macio. Então, qualquer oscilação de pressão a mais que você fizer, ele vai transferir para a folha. Então, tem que ser suave na hora de transportar o desenho, não pode passar ele com muita força, senão ele vai acabar deformando o papel. E aí, se você precisar mudar um pouco o formato, coisas de milímetros, o teu desenho, ele vai sempre ficar mostrando a trajetória inicial que você usou, né, que você marcou na hora de transportar o desenho. Vou inclusive passar essa sombra, eu vou fazer ela bem marcada, vou fazer ela inclusive com um marcador, então vou transpassar ela, o limite certinho aqui dela, que a gente vai trabalhar com marcador essa sombra. Diferente da semana que vem, aonde a gente vai trabalhar com um giz pastel para fazer a sombra. Vai dar um outro efeito. O importante é que a gente veja os tipos de efeito que a gente pode fazer com os marcadores, com os lápis, com o giz pastel e por aí vai. Então, estou aqui transpassando a minha forma. Vou ver se eu não esqueci de nada. A princípio, isso aí. Bom, agora, o que vai acontecer? Se vocês conseguirem observar aí no vídeo, eu tenho as linhas de construção, porém elas estão fracas
elas não estão com uma certa firmeza nesse meu traço, correto? Então, qualquer oscilação de pressão, ou se eu passar a mão por cima disso aqui, ele vai acabar borrando o meu desenho. Então, eu vou pegar aqui um lápis. Eu vou pegar um lápis branco, então vou pegar aqui no meu estojo, vou apontar bem essa criatura, vou deixar ele com a ponta bem afiadinha para ficar com um acabamento melhor, né? Não adianta passar aqui uma linha muito grossa, porque se a gente passar a mão aqui em cima, o que vai acontecer? Ele vai sumindo essas linhas de construção. Então, o que é interessante? A gente pegar uma folhinha limpa, para ter como apoio, tirar o excesso aqui, e agora a gente vai fazer o que? Os mesmos contornos que nós fizemos aqui, ó, a gente vai fazer com um lápis bem apontadinho para que essas linhas fiquem bem fininhas, ó. Então eu vou reacender aquilo que eu acabei de fazer. É um processo meio trabalhoso, meio árduo, meio chato, mas isso vai fazer com que as tuas linhas não se apaguem, o teu desenho não suma, ele se mantém ali. E aí você tem uma precisão maior de onde você tem que ilustrar. Então, se você na hora de transportar também acabou marcando demais o desenho, acabou forçando, aqui você vai usar essas linhas para corrigir os teus traços, ó. Então, você vai melhorando aquilo que na hora de transportar tinha ficado um pouquinho tremido e tudo mais. E aí você usa o teu lápis branco para fazer isso. Vocês vão ver que no final eu vou passar uma flanela aqui, ele vai retirar o giz que a gente tinha passado inicialmente. E aí a nossa ilustração ela vai ficar com um formato mais interessante. Tudo que tiver nas áreas mais escuras, né, a gente tem que passar o lápis de maneira bem sutil, porque se você fizer uma linha muito clara, muito forte, naquelas áreas que depois a gente vai passar um marcador, ele não se apaga mais, né? Então tem que tomar bastante cuidado para não acender essas linhas, principalmente nas áreas que você vai fazer mais escuro, para não forçar demais. Então tá aqui, ó, tô virando a folha para que a minha mão trabalhe igual um compasso aqui, fazendo o arco com mais facilidade, ó. Né? Trabalha isso a teu favor. Aqui eu tenho essa área interna. E onde tem a sombra, faz um traço bem sutil, tá? Principalmente na sombra, porque depois a gente vai apagar essas linhas de contorno com os marcadores. Então, se você forçar demais, depois ela não consegue sumir com ela. Então, ó, eu creio que seja isso aqui. Daí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a flanela e aí eu vou limpar os meus traços, olha só. E aí eu vou ficando só com as linhas de contorno que eu acabei de fazer. Conseguem visualizar daí como o traço ele começou a ficar mais sutil, mais suave, olha só. Então esse é o espírito que a gente vai fazer. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar volume. Primeiro eu vou aplicar volume nessa área cilíndrica aqui, ó. Então eu posso escolher uma iluminação, digamos que eu vou fazer uma luz vindo de cima para baixo, eu vou colocar o ponto de maior iluminação aqui e bem embaixo nessa posição. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerar um gradiente dessa área para os lados, né? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, de maneira mais sutil, primeiro com o lápis branco. Estou trabalhando ele na posição da aplicação de volume, da largura dele, do sólido, ó. E aí, conforme vai se esmaecendo aqui, ó, eu vou tirando a pressão. Então, vou fazendo aqui. Estou tentando ir fazendo aos poucos, gerando mais contraste. E a mesma coisa eu vou fazer na parte de baixo. Ó.
Então, primeiro eu faço um volume mais grosseiro, sem a preocupação de acabamento, tentando não extrapolar os limites da minha folha. E aí agora sim, eu vou trabalhando ele com um pouco mais de ponta, vou melhorando o acabamento até nas bordas. Geralmente eu faço um volume principal e depois eu vou fazendo o acabamento. O importante nessa parte aqui, ó, é você conseguir fazer um volume, um gradiente de maneira bem suave, né? Que ele vá do ponto de maior iluminação para a área mais escura, para a área em vermelho, sem você marcar demais, ó. Né? Ele não pode mostrar onde ele parou o gradiente. Ele tem que ser feito de maneira bem sutil, ó. Então, tem aqui o volume. Legal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um marcador. Vamos ver as cores que eu tenho aqui para trabalhar. Vou pegar aqui o vermelho, vou pegar uns tons de rosa, vou pegar um tom de preto, de cinza. E aí, eu vou pegar aquelas sobras, né, que eu falei para você, e a gente vai fazer testes. Por exemplo, eu quero fazer a lateral do meu anel um pouco mais escura. Então, eu vou pegar uma cor, ó, que esteja pelo menos funcionando, não um marcador igual esse. E aí eu vou vendo como é que vai ficar o efeito. Por exemplo, eu estou trabalhando com marcador rosa sobre a minha folha vermelha. E aí eu vou ver qual é o efeito que ele vai ficar. Eu posso trabalhar com várias outras tonalidades, com tons de cinza, com vermelhos, com laranjas, com amarelo. E eu vou vendo como é que fica o efeito sobre a minha folha. Esse aqui já pode jogar fora, já não funciona mais. Vamos ver aqui. Esse também não está muito bom. Vamos ver o efeito que tem aqui dos marcadores. Ó, aqui eu tenho um tom de vermelho um pouco mais escuro, então é isso que eu quero. Para as sombras também, ó, eu vou pegando os marcadores, vou vendo qual é aquele que está... Ó, aqui eu tenho um tom bem escuro, um tom intermediário. Posso pegar, se eu não quiser fazer uma sombra tão escura, eu posso escolher um tom de cinza mais escuro para ver como é que ele vai ficando, como é que ele vai se portando sobre a minha folha. Ó. Percebam que a gente já tem uma diferença, então tudo vai depender do qual é o efeito que eu quero. Eu tenho o preto total também, que ele já tem uma tonalidade um pouco mais escura ainda. E aí eu vou escolhendo os marcadores. Olha aquele tom de rosa, como eu passei no início, como o papel, depois de que seca, ele absorve. Então, quando eu quero um efeito bem clarinho, e eu vou usar ele, por exemplo, quando eu for trabalhar aqui, ó, esse tom mais claro na gema, que tem aqui desse anel, eu vou trabalhar algumas áreas de maneira aleatória. Eu quero fazer essas áreas com uma tonalidade mais escura, por exemplo. Porém, não tão escura. Eu quero fazer algumas variações dessa tonalidade dessa gema. Então, eu vou trabalhar algumas facetas de maneira aleatória aqui, ó. Para gerar tons diferenciados da minha mesma pintura. Então tá, trabalhei algumas faces aqui. Eu vou pegar aquele tom de vermelho, eu quero pintar a lateral desse meu anel aqui, ó. Um pouco mais escuro. Esse papel ele é mais grosso, ele quase não mancha o outro lado da tua prancheta. Então fiquem tranquilos, mas mesmo assim, se quiserem colocar uma outra folha, ele quase não transpassa o limite de pintura para o outro lado. A não ser que você sobrecarregue muito, né? E, ó, procura trabalhar uma junção das tonalidades de maneira bem homogênea. E aí a gente vai pintando aqui ao redor, tentando deixar o que? A nossa lateral com uma tonalidade diferente da vista superior e da vista inferior, aqui da área interna
desse nosso anel. Ó. Ele já vai usar esse marcador como uma referência para a construção. E da mesma maneira como eu gerei os tons mais claros ali dentro, ó, eu posso usar também esses aqui para fazer na minha própria gema, fazer as linhas mais escuras, algumas facetas, ó. Então trabalhei aqui algumas áreas e isso não tem um padrão. Se você for olhar a gema, cada uma, ela vai refletir isso aqui numa tonalidade diferente. Ó, tô tentando aqui representar essas facetas mais escuras. E aí depois eu vou poder ainda trabalhar com lápis por ali dentro e tudo mais. Então, trabalhei aqui com o meu marcador mais claro, vou fazer a minha sombra também, vou aproveitar que eu já estou trabalhando com o marcador, ó, eu vou usar ela para delimitar bem certinho a minha forma. Então pode usar a área chanfrada, e tem que tomar cuidado para não invadir o limite, né, da sombra, não invadir o limite do anel aqui, ó. Veja a velocidade com que eu passo o marcador para que ele preencha bem certinho a textura do papel. Não faz muito rápido, não faz muito devagar, vai sobrepondo a camada anterior que você tinha ali, ó. Você pode usar a área chanfrada, se você tiver essa caneta, ela vai te permitir, ó, fazer os acabamentos com mais facilidade. E olha só como eu já tenho uma boa parte da minha ilustração pronta, né? Como esse tipo de recurso com marcadores, com giz pastel, como ele facilita e ele acelera o processo, né, de ilustração, ó. Então tem aqui praticamente a minha sombra já quase toda pronta, ó. Então lembrando que isso aqui ainda é a primeira parte, né, que a gente está trabalhando ainda primeiro com marcador. Muito bem, finalizando aqui a parte da sombra. Aí, ó, para fazer a parte de baixo eu trabalho como se fosse fazendo uma chura. Depois eu vou poder trabalhar com lápis, mas eu sempre trabalho de uma maneira como se o traço ficasse continuado aqui, ó. E aqui a minha sombra ele tem que dar a sensação de que está passando ali por trás. Então, ó, tá aqui a minha sombra e a parte de aplicação de volume com lápis branco. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar um lápis mais escuro. Se eu tiver um tom de vermelho bem escuro, ótimo. Se não tiver, eu vou primeiro pegar um tom de marrom, um tom escuro, e depois eu vou começar a trabalhar. Deixa eu ver se eu tenho um vermelho escuro aqui. Vamos ver o efeito. Não tenho. Deixa eu ver um marrom aqui, ó. Vamos fazer uma cor meio doida aqui, ó. Então, olha só, antes de trabalhar direto com o meu lápis preto, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com uma cor mais escura, nas áreas que eu quero um pouco mais de profundidade, ó. E aí eu vou trabalhando o gradiente para cima do branco, para cima do vermelho, ó, antes de trabalhar direto com o meu lápis preto, ó. E aí já uso esse lápis, ó, para ir sumindo com aquelas linhas brancas que tinha lá na sombra, ó. A mesma coisa eu vou fazer pela área interna de maneira mais sutil. Então não escurece muito, ó. Aí eu, de novo, estou fazendo aquelas linhas de maneira achurada, ó,
como se elas estivessem continuadas, ó, fazer o gradiente de um lado e do outro. Aqui, como é uma área interna e está voltado para cima, está mais protegido da luz, a minha área escura ela vai estar mais alongada, ó. Mas é importante que ela tenha uma conexão do claro com o escuro, apareça ainda um pouco do vermelho, da própria folha, do azul, da cor que vocês estiverem trabalhando, isso pouco importa, né? Tanto faz qual é a coloração que vocês têm para a folha de papel. E a mesma coisa eu vou fazer aqui pela área externa, daí aqui eu já vou fazer de maneira mais suave, ó, porque é a área que tem mais iluminação. E aí, de novo, ó, vou tentar com o próprio lápis sumir com essas linhas claras que tem aqui, ó, onde eu quero mais sombreado, ó. Então, constantemente, para fazer esse tipo de ilustração, constantemente tem que apontar o lápis, tá? Tem que deixar a ponta bem firme, bem fina, para que a gente consiga ter um pouco mais de controle da aplicação de volume. Aqui ainda nessas áreas, eu posso estar trabalhando aqui com o marcador para gerar um pouco mais de sombreamento, ó, nessas partes que vão dar sustentação à nossa gema. E aqui também, usando esse lápis mais escuro, eu posso delimitar uma sombra, ó, em cima do meu anel, como se eu tivesse uma área mais escura aqui, ó. Então, trabalhando primeiro com o lápis escuro, para depois trabalhar com o lápis preto, ó. E a mesma coisa aqui, ó. Vou trabalhar alguns efeitos com o lápis mais escuro. Vou trabalhar depois com os lápis mais claros, trabalhar até com umas tonalidades, uns tons de vermelho, rosa, por cima dessa folha de papel, para deixar tons mais claros, tons mais escuros, ó. Os tons de vermelhos mais escuros. Então, em cima dessa folha, ele vai ter uma mistura das cores, né? Então, deixa eu ver aqui onde é que está o meu lápis branco, tá aqui. E aí eu vou começar aqui em cima da minha gema, ó, nas arestas, eu vou começar a gerar um ponto de brilho, ó, vai delimitar um pouco mais a forma do meu objeto, fazer uma área de reflexo, assim como a gente fez em cima do cubo, ó. Vou fazer com lápis branco, para dar um efeito de brilho. Vou fazer algumas facetas bem brancas também, vou pintar ela todinha para dar uma área de bastante reflexo, ó. Aí eu vou trabalhar com o meu lápis de maneira mais firme para gerar essas áreas. E aí vocês vão ver que ele vai ficar um pouco diferente do que está lá no exemplo, é porque justamente a ilustração, cada uma é uma ilustração diferente, ela não tem que ficar precisamente igual à minha, né? Ele tem que realmente ter uma aplicação de volume, mas cada ilustração é uma ilustração. Ó, gerei aqui alguns contrastes, vou fazer uns gradientes, vou fazer algumas linhas de contorno com branco, para realmente fazer esses pontos de brilho, ó. E isso aqui, o lápis tem que estar bem no grau, bem afiadinho, tá? Outra coisa que a gente pode colocar como ponto de brilho é aqui nessa borda, onde tem a maior intensidade de luz, ó. Eu posso fazer uma linha achurada por um lado e por outro, tanto na área interna quanto na área externa, ó, ele vai representar a borda que tem mais efeito de brilho. Eu consigo corrigir algumas áreas, ó. Então, na parte de cima e na parte de baixo. E aí, agora eu vou trabalhar com o meu lápis preto, fazendo essa parte de maior volume nas áreas mais escuras, se ele não tivesse quebrado a ponta, né? Então, vou apontar ele um pouco mais aqui, tentar deixar ele com um pouco mais de precisão. Esse meu lápis aqui já não está muito bom. Vamos ver um outro aqui. E aí, vou começar a gerar aqui, ó, onde eu quero maior profundidade, por cima daquele lápis mais escuro. Aí toma cuidado, né? O lápis preto, ele é um lápis que
ele apresenta o volume com muita facilidade. Aqui, ó, vou fazer uns detalhes de reflexo, vou fazer uns pontos aqui na minha gema, ó, de maneira aleatória também, como se fossem uns traços gerando uns sombreamentos, ó. E aqui também, pela área interna e pela área externa, ó, vou jogar um pouco do preto por cima do início daquele marrom que eu tinha trabalhado, ó. E aí eu vou usar o próprio lápis preto para fazer a correção de algumas áreas, ó. Vou fazer pelas áreas internas, de maneira suave. Uso o lápis aqui, ó, para dar uma sugestão da minha forma, gestalt aqui no meu objeto. E também posso usar ele aqui na minha sombra, ó, para delimitar melhor o meu formato, ó. E até mesmo, se eu quiser dar um efeito de gradiente ao redor da minha sombra, para não deixar ela tão marcada, eu posso trabalhar com o meu lápis, sobrepondo a minha sombra, ó. E aí eu tenho esse efeito da borda meio que de gradiente, ó. E aí é legal passar um pouco do lápis em cima de tudo para ele manter a mesma tonalidade, o mesmo padrão, né? Se você deixar só a borda aqui, ele vai parecer uma áurea, né? Ao redor da sombra. Então, o que é legal? Pinta um pouco e pinta a área interna da sombra também, ó. E aí o que vai dar mais contraste nesse nosso desenho é o próprio plano de fundo, né? Então eu tenho que escolher uma cor que vá criar um contraste bem legal aqui, que vai delimitar ainda mais o meu objeto. E esse é o efeito que vai ficando do papel mitex sobre a folha. Então, ó, já tenho um bom efeito aqui de aplicação de volume, já tenho um bom contraste. Agora eu vou escolher um lápis aqui, ó, que ele vai me dar bastante contraste com o meu plano de fundo. Vou trabalhar aqui, quem sabe, com um azul, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou estipular uma área aqui de contraste, ó, digamos, daqui eu vou fazer um plano de fundo, ó, como se estivesse passando aqui por trás, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou criar um gradiente, como se eu estivesse aqui atrás. Então, começo gradativo, da mesma maneira como a gente sempre trabalhou. Ele vai preenchendo primeiro a textura na área superior. A hora que ele vai passando todo o meu objeto aqui, eu vou trabalhar um gradiente para o vermelho da folha. E aí não adianta forçar demais, ó, que você vai começar a deformar o papel. Vai fazendo isso aqui de maneira gradativa. Vai trabalhando um pouco, vai rotacionando o lápis, que daí ele vai pegando pontos diferentes do teu lápis, ó. E aí vai fazendo um gradiente de maneira suave para a tua folha. Trabalhou um pouco, vai lá, aponta o teu lápis. E aí agora a gente vai começando, ó, a melhorar o contorno do plano de fundo com o objeto. O importante é que o plano de fundo pareça que esteja passando por trás do teu objeto. Então aqui, ó, agora eu vou trabalhando de maneira gradativa em outras direções, né? Tomando cuidado para não marcar demais o sentido de pintura que você está fazendo. É o mesmo processo da folha de papel canson. Então isso tem que ser feito de maneira bem gradativa, tá? Ó. E aí eu vou preenchendo a textura do meu papel, sem forçar, né? Lógico, você vai ter que ir aplicando um pouco de força, né? Um pouco moderado de força, mas não é aquela força que às vezes a gente vê o aluno querendo derreter o lápis em cima da ilustração, né? Vai fazendo isso aqui de maneira gradativa, ó. Então, estou fazendo essa primeira parte aqui, já tem um bom contraste, vou apontar um pouco mais meu lápis e vou começar a delimitar um pouco da área externa agora aqui, ó. Então, o plano de fundo, quando a gente usa a cor do papel para influenciar a ilustração, o plano de fundo ele é muito importante porque ele vai ajudar a delimitar um pouco mais a forma das áreas mais claras, ó. Então, de novo, eu vou fazendo ele aqui gradativamente.
Vou virando a folha para ter um maior controle. Cuida para, quando for mudar o sentido de pintura, trabalhar um pouco ao redor, para você não ter aquela ilustração marcada, contornada ao redor do objeto, né? E aí a gente vai tendo aqui, ó, uma delimitação maior do nosso objeto. Ele vai ficando com um aspecto ainda mais tridimensional que já tinha, né? Então, quando a gente começa a trabalhar com contrastes, ó, ele vai favorecendo a nossa ilustração. Eu estou tentando ser mais rápido aqui para o nosso vídeo não ficar muito extenso, né? Mas tentando fazer uma boa ilustração, ó. Então, gradativamente eu vou escurecendo. E aí, conforme o lápis vai ficando mais gasto, eu aproveito ele já para fazendo esse gradiente do tom mais escuro. Esse tom mais claro que eu estou fazendo aqui, um gradiente dessa área mais escura. Então, passando o objeto, onde eu não preciso ter mais contraste, eu vou perdendo a intensidade, ó. E eu posso deixando bem preenchido aqui próximo do meu objeto. Vou pintar mais um pouquinho. Aquele perfeccionismo de querer sempre fazer o melhor, né? Então esse é aquele que vai tornando a nossa ilustração cada vez mais caprichada, quando você tem uma preocupação de finalizar ela com bastante cautela, né? Sem pressa. Vocês vão perceber que é uma ilustração que, teoricamente, ela é rápida, ela não é demorada, né? Algumas horinhas assim a gente já consegue fazer toda a ilustração. Em relação aos outros que a gente vinha trabalhando, vocês vão ver que ela é bem mais rápida. O marcador ele não mancha tanto nessa folha, isso é um ponto positivo, tá? E aí tá ficando a nossa ilustração pronta, olha só. Então eu fiz aqui uma ilustração um pouquinho menor do que a gente vai fazer, né? Só para a gente conseguir fazer essa ilustração de maneira mais rápida e otimizada, ó. Então esse efeito, mais ou menos esse efeito que vai ficar o nosso plano de fundo. Então aqui eu tenho a ilustração pronta, né? Eu tenho a ilustração aqui feita com marcador e lápis, basicamente. Nesse aqui a gente não usou giz pastel para nada, né? Só tem a ilustração pronta, olha só. Tem os efeitos de brilho. Se você tiver o corretivo líquido, que eu não tenho aqui no momento, não tenho ele em mãos, eu vou fazer o efeito com lápis, né? Mas com o corretivo ele começa a ter um contraste bem maior. Então a gente pode pegar em algumas arestas aqui, ó, e fazer um efeito como se a gente estivesse fazendo uma estrela assim, ó, de 8 pontas. Consegue fazer um efeito de brilho em alguns pontos bem definidos, ó. Você pode pegar, ó, fazer uma cruz, 4 pontos maiores, 4 pontos menores, ó. E ele vai te dando esse efeito de brilho nos pontos de maior iluminação. Então você consegue fazer. Eu pego o pincelzinho do corretivo líquido, tiro um pouco de excesso e vou trabalhando esses efeitos, pincelando ele, fazendo como se eu estivesse fazendo uma estrela aqui, ó, de um centro, faço uma linha para cima e para baixo, para um lado e para o outro, maiores e 4 menores. E aí eu vou dando esse efeito de ponto de brilho, de highlight em cima do meu desenho, tá? Então esse efeito mais ou menos aqui que a gente está buscando na nossa ilustração, tá bom? Ó.
Então tem aqui um efeito, ó, vocês vão encontrar essa outra imagem que está lá no material didático, tá? E aqui vai estar junto com ela o que a gente vai fazer na partir da semana que vem, que daí eu vou explicar como é que a gente faz a mistura de cores para chegar nesse resultado. Tá bom? Bom trabalho aí para vocês, bons estudos, e daqui a pouco a gente se fala na aula presencial ali, daqui a pouco, tá bom? Um abraço a todos aí, bons estudos.